Biné Gomes, nasci em São Luís do Maranhão, nasci 1º de dezembro, pais Caetana Martins Borges e Benedito Basílio Gomes. Meu nome, eu sou Enoque Oliveira Silva, mas eu assino tudo só como Enoque Silva, há muitos anos, foi assim que o João me conheceu. Nasci em 62, do século passado. Filho de Braz Silva, Aldenor Oliveira Silva, já falecida, pais biológicos, Mas fui criado por uma tia e madrinha chamada Teresina Genésio, a irmã legítima da minha mãe biológica, com quem eu moro até hoje, de uma família de 13 irmãos. Essa relação que é de nossa com o João, de todo esse tempo que nós conhecemos ele, há mais de 30 anos, mas esse último momento em que nós nos permitimos fazer junto com ele um trabalho que ele idealizou para 2012, para São Luís do Maranhão. Muito cedo me interessei muito pela arte, pela cultura, e começando em São Luís do Maranhão, nós começamos a trabalhar com o folclore, a cultura popular, e também o olhar e o interesse pelo carnaval maranhense, em que nos permitiu, mais na frente, conhecer o Joãozinho 30 no Rio de Janeiro. Nós todos maranhenses, mas fomos conhecer João no Rio, e daí essa convivência de trabalho, convivência de artistas, até porque nós também somos, além de carnavalescos, somos destaque, desfilamos com o João em várias escolas, em que ele fez trabalho, como outros carnavalescos também, que para mim todos os carnavalescos são criativos, todos têm uma linha, mas João sempre estava nos surpreendendo. João nunca ele copiava um enredo ou copiava um carnaval que ele já fez. Tanto que nós passamos 3 meses olhando todos os trabalhos que eles já tinham feito, que foi permitido através do DVD, e muitas das vezes ele pensava, mesmo olhando, em modificar. Ele nunca acha, não, mas eu acho que poderia ter sido assim. Tanto que o que mais me chamou dos enredos dele foi o Feu. Nós olhamos mais de 10 vezes juntos, e ele sempre comentando. Às vezes ele chegava bem, não, senta aí, vamos olhar. Então quer dizer que ele foi olhando, sabe, ele revendo o que ele fez, a própria obra dele, e sempre querendo superar, mesmo que já tinha sido mostrado que estava pronto. Então, até premiado, Autocrítica o tempo todo. Desde ele mesmo, poderia ficar melhor. Por que eu não fiz isso? Hoje tem solução X, solução Y. Por que eu não fiz isso? Vocês conseguem lembrar desses comentários? Por que eu não fiz isso, o quê? Você consegue lembrar de alguma? Às vezes ele comentava a questão de alguns enredos. Vocês sabem que hoje qualquer trabalho, como você colocou, depende de dinheiro. E muitas das vezes, hoje não, hoje o carnaval carioca é uma referência mundial, hoje tem apoios, mas teve um tempo que só tinha apoio dos patronos das escolas. E às vezes com muita dificuldade. E muitas das vezes João queria, o que ele imaginava, o que ele queria transformar, esbarrava muitas das vezes no financeiro. Então às vezes ele não podia fazer aquele momento. Como também João era uma pessoa maravilhosa, mas não era fácil. Teve momentos em que o carro estava pronto, mas ele olhava para o carro e não era aquilo que ele queria. E no outro dia ele mandava desmontar, para refazer o que da visão que ele tinha. Primeiro porque João sempre olhou os enredos dele, não um enredo somente no papel desenhado, não. Ele imaginava o enredo já na Sapucaí, na Praça 15, o olhar dele já era materializado. Então, talvez ficava muito mais fácil ele, vamos dizer, materializar o próprio trabalho, porque ele já tinha essa visão. Então a gente vê muito de outros artistas que colocam no papel, não tem que sair ali, não. João era o que saía na cabeça, porque muitas das vezes o que estava no papel superava, porque ele estava sempre pensando. Tanto que a gente escrevendo com ele, e a gente dizia, aí lê, aí estava ali, não, para bem aqui, porque como ele não colocou, ele fundamentava para falar da Fundação de São Luís, para falar dos Papagaios Amarelos. Ele tinha totalmente uma linha diferente de alguns historiadores, de algumas pessoas que hoje escrevem algumas sinopses.
Ele não, quando ele dizia para você, e que ele às vezes pedia a sua opinião, mas ele já tinha ali uma coisa formada. Tanto que às vezes a gente mudou uma apresentação mais de 10 vezes, porque vamos parar de ler, porque toda vez que lia ele fazia uma alteração. Leu o que você lia? O que a gente escreveu o projeto, o que ele produzia. Então ele começou um texto a falar do projeto de São Luís. Na verdade, ele fez um trabalho, deixou um trabalho nesse sentido. Então, esse trabalho, que pode ser transformado um dia no último enredo, ou num trabalho que possa ser apresentado até a nível mundial, e essa apresentação, a justificativa, ele sempre estava discutindo, e muitas das vezes se inquietando com ele mesmo. Se a gente escrevia, ele lia e disse, não é assim, vamos alterar. Tanto que quando o João ficou doente, a gente ia no hospital, todos os dias estava com ele, ele dizia, João, eu quero que você volte, porque eu já quero saber o que tu vai mudar no projeto. Olha, João, tanto que quando ele não estava muito sedado, ele tinha reflexo. Ele dizia, olha, João, eu sei o que tu está pensando, tu tem que voltar para que a gente possa ver o que tu vai alterar ainda no trabalho que nós estamos fazendo. Sim, uma coisa que falaram é que ele, o Allen falou, né, que ele visualizava e ele desenhava, né? Vocês estão falando em escrever, vocês estão se referindo à apresentação, a detalhes da apresentação, ou a um conteúdo de enredo? Ou as duas coisas, e daí como é que elas seriam? Precisava dessa informação, desse conteúdo do que era escrito, do que ele mudava tanto. Porque as ideias de João, todas elas, todos os enredos, dá para perceber, ele nunca verbalizou isso era o que a gente percebia, que a gente sentia. E assim, ele era tão exigente ao ponto, ele só se rodeava de gente que ele considerava muito inteligente. Se ele não percebesse isso, não ficava próximo dele. Então, quando eu falo para você que a gente se sente privilegiado, vai morrer privilegiado, é porque nós fomos selecionados entre pouquíssimos que conviveram com ele. Ele nunca verbalizou isso, mas ele dizia: não gosto de gente burra, eu não gosto de gente que não enxerga além, sabe? Ele se via sempre além. E assim, quando ele elegia, ou quando ele escolhia, ou quando ele sonhava, ou quando ele palpitava uma ideia, antes de tudo ela tinha que ser didática e criativa. Então ele era carente de ter sempre pessoas ao lado para ir anotando tudo, para ir organizando tudo e depois ele desorganizar. Essa era a sistemática do trabalho dele. É por isso que foi tudo sempre tão diferente, porque ele conseguia, inclusive, se reinventar. Ele não conseguia se surpreender, ele conseguia nos surpreender com as coisas que ele fazia. Quer dizer, era uma cobrança, uma coisa que eu admirava muito. E, meu Deus, será que eu vou chegar à idade do João com essa cabeça toda? Porque o João morreu com a mente dele mais brilhante do que nunca. Parece que do pescoço para baixo nada importava para ele. Isso não existia. Era só o corpo, era a cabeça dele que saía pela boca do João. O que ele conseguia enxergar, que ele passava para a gente verbalmente, tinha que se transformar isso em desenho, em croquis, em layout, ele tinha que materializar. E ele não pensava uma coisa por vez, ele pensava em 10 coisas ao mesmo tempo. Então você tinha que ser muito inteligente para acompanhar esse raciocínio e essa metodologia de trabalho, que não era fácil. Ele nunca estava contente, ele nunca estava satisfeito. Esse é que é o grande diferencial. A obra de João ele nunca considerou acabada. Porque assim, ele está revendo o carnaval que ele fez em 84, sei lá, 86, se cobrando. Ele mesmo se cobrando. Isso prestou isso. João, isso foi premiado. Sim, mas eu deveria ter feito isso. Então, você lembra de algum exemplo? Bem assim, de qualquer comentário. Mas eu vou tentar lembrar. Agora sim, também fazer isso daí com muita pitada de humor. João era uma pessoa muito bem humorada, ele brincava com tudo, até com a situação dele. Sempre muito bem humorado, de bem com a vida. E isso eu achava assim invejável.
Mas eu vou lembrar de algumas situações Você de consegue cobrança. lembrar, né? Assim, de uma que ele estava vendo, Que ele, você que falou ele, do que ele, tá- Orfeu, que ele refez. ou ele sugeriu, né, que podia, ele falou, ah, tô vendo e podia ser assim. Retomando quando tu falaste da questão dos projetos que ele falava, João, assim, como ele pensava muito em muitas coisas ao mesmo tempo. A gente, um tempo atrás, ele tinha um enredo antes da navegação que era o Senhor dos Labirintos. Ele começou a imaginar, e já imaginar nós dois dentro do enredo. Mas aí passou, ele ficou doente também, voltou, e o último trabalho que ele queria falar era sobre São Luís, mas no olhar e na visão dele, de João, sobre São Luís. Então esse foi o trabalho, quando você falou que a gente falava no projeto, é porque ele estava trabalhando a questão de falar de São Luís do Maranhão. Então, como maranhense e dos enredos que já tiveram na Sapucaí, não porque é meu amigo, foi meu amigo, mas que melhor colocou, melhor fez e mostrou São Luís do Maranhão foi Joãozinho 30. Porque como maranhense, ele procurou todos esses detalhes, todos. Então, quer dizer que ele não esqueceu de nada, como eu digo. Um novo trabalho de João sobre São Luís do Maranhão era tudo que você não tinha olhado até hoje. Mas quem sabe o futuro. Ele trazia novos olhares. Novo olhar. Novo entendimento. Novo, assim, até hoje, com toda a tecnologia, ele tinha esse olhar, trazendo da fundação até hoje, com a questão de toda da internet, de todas essas ferramentas que a gente tem, que hoje o artista tem para fazer, mas o olhar dele, ele nunca, vamos dizer, às vezes você colocou ele e Paulo Barro, não, porque o estilo de João, o olhar de João, a gente sabe, nós que fazemos carnaval, que somos do carnaval, que é totalmente diferente de outros artistas. E como o João se eternizou, porque essa coisa de surpreender, como ele colocou, é que fez a diferença. É como eu coloquei, às vezes aquela coisa dele achar que ele poderia tá aqui, mas ele poderia transformar na visão dele essa cadeira, esse carro. Então, às vezes, era muito peculiar, às vezes, algumas conversas dele, tipo assim, quando ele estava na Beija-Flor, a questão de como transformar, quando ele começou na Beija-Flor, a questão do Neguinho também nos colocou, o olhar dele, de olhar a pessoa como ele colocou, olhar o futuro, olhar uma pessoa que tinha que somava com o trabalho dele, que é um grande artista que vamos dizer, ia deslanchar, ia ter uma outra visão, tanto que ele fez isso quando ele olhou Neguinho, que cantou muitos sambas dos enredos dele, a própria Pinar, que hoje não desfila mais, mas também foi fruto do trabalho dele dentro da comunidade, que foi uma grande passista, um grande destaque hoje. A Pinar foi a maior invenção de Joãozinho 30. Ela foi uma invenção, ele inventou o Pinar. Então, João falava muito daquele enredo da Constelações Negras, que ele falou de que todos eram da comunidade de Nilópolis. Ele falava de Luana, ele contava a história como Luana chegou e como ela foi embora e casou. Então, quer dizer, a própria Pinar, quando ele partiu, esteve aqui e relembrou a trajetória dele com ela. Então, ela também, como ela colocou, ela falou, olha, tudo que eu tenho tudo que tenho devo a Joãozinho, porque foi um amigo, foi um grande mestre. Então a gente vê, sabe, essas coisas assim, peculiares que a gente vai buscar ele lá na comunidade no Rio de Janeiro e o que ele conseguiu transformar pessoas, a arte, a própria escola. Todas as escolas hoje que são grandes empresas e tem esse espetáculo maravilhoso, mas a gente sabe que João foi fundamental para essa transformação do Carnaval Carioca. E nesses últimos tempos ele tinha esse olhar para São Luís do Maranhão, trabalhar com nossos artistas, com os artistas maranhenses, para mostrar para o mundo o nosso folclore.
trabalhar o bumba boi, trabalhar as danças. Então ele já estava organizando esse trabalho. Então só que não teve tempo para fazer tudo. Porque ao mesmo tempo que ele queria, estava fazendo esse trabalho de São Luís do Maranhão, ele queria mostrar para o mundo, como ele colocou, a questão de Parintins. João, para algumas pessoas que não sabem, pelo menos ele nos colocava, ele que abriu as portas de Parintins para o mundo. Então ele queria fazer isso, ele disse, olha, é o momento, São Luís vai ser agora, São Luís vai agora para o mundo, porque vai ser através do folclore do Bumba Meu Boi, eu vou mostrar para o mundo o Bumba Meu Boi do Maranhão. Então essa preocupação, o que ele fez com o Carnaval no Rio, com Parintins, ele, certas cobranças, esse momento dele vir para fazer esse trabalho conosco, tanto que todo o trabalho ele queria fazer, Joãozinho 30 e artistas maranhenses. Ele não queria importar. Ele queria fazer esse trabalho com todos os artistas, de todos os segmentos dentro da arte. Então, sabe, para a gente foi assim, para mim, pessoalmente, foi um grande aprendizado esse dia a dia. Primeiro porque nós ficávamos, às vezes, de 8 da manhã a 11 da noite, quando era 11 horas, João, vamos embora. Não está com pressa. Ah, gente, tu pode sair, que Biné e Enoque não vão para casa agora. Vocês vão dormir? Não, tá, vocês são jovens, vão ficar acordados, aí ele ia parar a noite. Às vezes, olha, quando ele estava trabalhando, ele parava, ele brincava, aí ele lembrava um caso, aí ele ia contar essa situação. Mas assim, sabe, cheio de graça, brincando. Foi uma pessoa assim que nos deixou muito assim, boas lembranças, muito material a nível de presente, muita informação, porque na verdade de carnaval é uma enciclopédia não só de carnaval, da própria história do Brasil, mas é um homem que sabia demais a história do Maranhão. Então, ele lia, ultimamente ele lia muito no computador. A gente colocava no computador e sempre estava lendo, gostava muito de ouvir cantos gregorianos. Sabe, ele se transportava. Eu tenho guardado todo o material. Por quê? Que eu mandei. Que tu mandaste. Porque o que acontece? É que ele ainda conversava muito com ele para a gente transformar um memorial Joãozinho 30 no Maranhão. Mas o que ele queria? Nós conseguimos até um espaço, mas só que não era na rua que ele queria. Na rua Rio Branco, que é uma rua muito transitada, ele queria no centro histórico. Ele queria um prédio. Só que os prédios do centro histórico precisa de uma grande reforma, de um apoio financeiro muito grande. Nós não conseguimos. Esse prédio que a princípio foi nos oferecido, ele já estava reformado. Mas só que aí foi passando, ele ficou doente e agora a gente vai tentar retomar. Para a gente ver. Na Rio Branco. Eu fiquei de falar com o superintendente de patrimônio para saber se ele tem um outro espaço que pudesse ser naquele espaço que ele tanto queria. A gente quer ver se consegue lá na parte do centro histórico, como ele sempre quis, mas também tem que ser um espaço grande para a gente buscar, talvez com seu apoio, com a ajuda, tudo de João que está no Brasil. Tudo de João está fragmentado. Nós temos muito pouca coisa dele aqui em São Luís, muita coisa no Rio, muita coisa em Brasília. Talvez a gente não tenha conhecimento, mas ele passou por algumas escolas lá em São Paulo, deve ter algumas coisas em São Paulo, para a gente fazer essa campanha, para a gente poder montar esse trabalho. E também dentro desse trabalho foi super importante a participação e conhecer o trabalho de Alaide. Não conhecia a pessoa porque não conhecia, mas o trabalho dela ter essa preocupação de ter pesquisado e escrever sobre o nosso amigo, o grande gênio mestre, Joãozinho 30. Que bom, né? Assim, finalmente encontrei alguém que fala o que eu quero, entendeu? A minha língua, assim, Obrigado. Porque, entendeu? Tudo começou na minha monografia, quando eu falei o que fazer lá na PUC. A coordenadora do meu curso, ela fazia arte popular, a gente dá arte contemporânea. E eu falava assim, eu prefiro que você grave deles, tá?
isso eu posso gravar de novo, se precisar de tempo. Mas é interessante. É É interessante para entender o contexto. E eu falava assim, não é contemporâneo e não é popular, é Joãozinho 30. Isso. Entendeu? E aí eu tive a bênção de, a minha orientadora foi uma pessoa que pode ajudar a gente bastante, e ela me ajudou no título da monografia, que é Joãozinho 30 e a arte da carnavalização. Uhum. Então eu acredito, assim, eu tenho como desafio trazer esse entendimento da arte da carnavalização fundamentada no trabalho do Joãozinho 30. Né? Outra coisa que acontece, na minha monografia tem também, que eu faço um paralelo bem raso, né? Mas isso que eu preciso entender e aprofundar dele com Bruegel, Peter Bruegel, que é um artista de 1500 e alguma coisa, não sei de cor, começo, assim, é Renascimento, né? E que ele quebra todos os... Tem um texto do Guardian que fala bem, né? Todas aquelas regras pré-estabelecidas que determinavam o Renascimento. E quando eu mandei para o Joãozinho, até eu acho que eu recebi alguma coisa assim de e-mail, e ótimo, muito bom, enfim, ele tem, né, ele percebeu também esse paralelo. No livro dele dos 30 anos tem o Bosch, né, que é muito apresentado junto com o Bruegel quando se estuda história da arte. E aí, para minha surpresa, eu fui no Rio de Janeiro, não sei se vocês já foram no departamento pequeno que tem na Universidade Federal de Carnaval, vocês já foram lá? Não. Então, tem um departamento pequeno, até tem uma biblioteca que não deixa nem xerocar. Não, eles falaram da Liga Independente. Não, mas não é a Liga. Não é a Liga. É um departamento dentro da universidade, que é de carnaval, né, e é internacional. Uma coisa pequena, mas a pessoa que comanda lá é muito fechada. Eu já visto que ela não deixou eu levar alguma coisa para tirar xerox para a minha pesquisa, me apresentando tudo. Mas enfim, mas ele me deu uma informação que também eu tenho que investigar. Eu falei, com qual país vocês têm mais afinidade, mais intercâmbio? E é a Bélgica, que é da onde vem o Bruegel e o Bosch, entendeu? Então, ali você pega essa informação que é onde tem mais intercâmbio do carnaval. Então, tudo isso se refere a essa arte da carnavalização, que é isso que eu tenho que justificar, que eu tenho que provar, né? E trazer para a credibilidade no meio artístico, né, que é um desafio. E talvez, não sei, o desfile como um suporte. Agora vocês, por isso que eu falei, eu precisaria sentar muito e conversar, que nem vocês faziam, tinha a possibilidade de fazer com o Joãozinho na área de vocês, eu sinto não ter podido. No meu, vocês entendem que tem um segmento aqui, que é um segmento eu acho muito importante, porque eu acho que com esse segmento a gente consegue levar lá fora. E uma vez levado lá fora, ninguém melhor, porque não é todo brasileiro sabe que a coisa acontece aqui dentro. Né? Nós temos, como é que fala, os gêmeos, um monte de gente, né? de artistas que foram consagrados lá fora e que daí vem aqui e aí aparece toda a verba, porque o mundo fica interessado. Né? E daí o mundo fica interessado, então aqui vai. Então é muito bom, assim, é muito importante, tem muita coisa. Vou ficando meio desesperada. Agora deixa eu falar. Porque é pela primeira vez eu encontro alguém que me passa, porque como eu te falei, lá no percurso, a coordenadora achava que era popular. A minha orientadora me apoiou, graças a Deus. Essa pessoa, esqueci o nome dele, do Rio de Janeiro, também se fechou. Você tem que escrever para publicar. Entendeu? Então, e não é isso. Né? É uma coisa muito grande, é um entendimento, né? Uma coisa que não acaba nunca, que não fecha nunca, que muda sempre. Exato. Então, assim, vocês já leram Bakhtin? Não. Não, tá. Então eu estou com um resumo aqui, até que eu vou de um texto que eu quero passar, que eu acho que também tem uma fundamentação muito boa para vocês irem me ajudando, porque também não tem bibliografia. Eu, na minha monografia,
a própria orientadora e outras pessoas não tinham bibliografia para me passar, para fundamentar, né, a arte da carnavalização. Mas é muito complicado. Eu passei por isso aqui, quando eu fiz turismo, e eu não quis trabalhar a temática óbvia. Eu também adoro desafios. Então, o Maranhão, não sei se você sabe, já teve o terceiro maior e melhor carnaval do Brasil. Meados dos anos 20, 30 até 40. Foi o terceiro melhor carnaval do Brasil. Claro, perdia para o Rio de Janeiro, e São Paulo ainda nem se falava em carnaval. E alguma coisa de Salvador. Parece que essa era a hierarquia. Isso em 20 e 30, né? Até meados de 40. Bom, então o que acontece? Eu sou da era samba. Nós somos da era samba do Carnaval de São Luís. Porque o Ananias Martins, que é historiador, e também já tem publicações de cultura popular muito importantes, ele tem um livro que ele periodiza o Carnaval do Maranhão, ou de São Luís. Era colonial, a era dos cordões e o Carnaval da era samba. O Carnaval colonial foi o Carnaval de fundação, né? Aquela história de intrudo, parará, Congo, não sei o que, muita coisa do afro presente. O Carnaval dos cordões é quando as brincadeiras familiares, aristocratas, começam a se organizar para fazer grupos. Eu tenho até algumas fotos, eu consegui dessa época. Eu não entendo direito. Me explica um pouco o conceito de brincadeira. Eu não entendo um pouco isso. Olha, isso é uma coisa muito de Nordeste, eu acho que muito de Maranhão. Não é? Porque tudo que surgiu aqui, que hoje é consolidado, exceto do Bambu Boi, foi oriundo de uma brincadeira, sabe? Vamos montar um grupo de ciganos. Então, uma brincadeira de ciganos que você organizou na tua casa, que vai percorrer isso, que no ano que vem vai ganhar mais 10 pessoas. Enfim, daqui a pouco está com 1000, quer dizer, carnaval de cordão, carnaval de rua, que é um dos períodos. Aí depois vai para os salões, que são as coisas fechadas, é onde surgem aqui na época os grandes clubes. Daqui dá para a gente ver o Casino Maranhense, que está em reforma, onde vai acontecer a Casa Cor, que é onde eu pretendo fazer uma intervenção artística em homenagem ao João. Não é? Eu quero trazer Maria de Médici a São Luís, coisa que ela nunca fez. Está entendendo? Mas a missão vem de lá, né? Por determinação e vontade dela. E depois entrar era samba. Final dos anos 60, que é a década que eu nasci, para os anos 70. Então o que eu fiz? Eu também periodizei. Então eu conheci o carnaval, o que já tinha sido o terceiro maior carnaval do Brasil. Eu conheço a estética próxima ao carnaval do modelo que o Rio faz, passarela, samba, glamour. Quem como mito e como mestre? João 30. Então a gente começa fazendo exatamente, a gente não fez a hierarquia como tem que ser. Porque todo mundo passa por um instrumento, é passista, é baliza, não sei o que, parará, até chegar ao destaque. A gente foi mais pretencioso. A gente já começa desfilando como destaque aqui em 79, todo mundo menino, cara de garoto, sem emprego, sem nada, com a cara e a coragem, já começa ganhando. Aí, o principiante que começa ganhando e incomodar muito não pode ser eliminado, porque a tendência é crescer naquilo que faz e gosta. Aí começaram a criar aqui uma coisa que já existia no Hotel Glória, no Tamoio, no Montenegro e tudo mais. Hors-concurso. Quer dizer, o cara tinha 3 anos de carnaval, já virava concurso, para saber que ele não tinha como concorrer com talento novo, com sangue novo. A gente já tinha ido ao Rio e tudo, visão de mundo, então a gente tinha a informação visual dessa estética que podia ser executada aqui. Se cópia ou não cópia, era uma coisa que na época a gente não sabia interpretar direito, né? Porque existem aqui alguns produtores e promotores culturais que ainda acham que o Carnaval de Passarela é uma cópia mal feita do Rio, mas essa cópia mal feita está dando certo em Manaus, está dando certo em Belém, está dando certo no Acre, está dando certo agora, Teresina, bem aqui, está com um carnaval maravilhoso. O que é está dando certo? Está evoluindo, está crescendo. Está criando um corpo vertical e está tendo público. Porque o espetáculo não acontece se não tiver plateia. O João já falava isso. Chama turista. Isso. Então, o que você vem fazer aqui no Carnaval do Maranhão hoje? Ver 30, 40 blocos tradicionais, é lindo, é maravilhoso, é um ritmo único no mundo. Mas isso não traz
mais tudo. Tu teria que ter 5 ou 6 escolas de samba, tinha que ter não sei quantos grupos afro, que realmente tudo isso tem, mas sem uma produção de venda. Isso não é mercadológico. Então, Enoque, mas na tua fala, na fala do Bené, do trabalho do Joãozinho, me veio um olhar, um pensamento que não tinha me vindo antes, e daí uma dúvida. O Joãozinho foi para o Rio, onde já tinha, né, um carnaval, enfim, já tinha uma passarela, já tinha um lugar. Já. E daí ele, quer dizer, ele fez aquilo. Tá, ele fez aquilo para o mundo inteiro, né? Que você falou, ele fez aquilo acontecer, parecer. Aí ele foi para Paraitins e fez Paraitins aparecer, mas já não era carnaval, era Paraitins. E aí, nessa celebração que aconteceu, ele estava trazendo como é que fala, o folclore, né? A característica do Maranhão. E ele queria que o Maranhão fosse. Então, isso foi assim, uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Estou te colocando até como questão. Então, me deu um entendimento que ele tem uma coisa de um respeito pelas características, ele sabe fazer acontecer, crescer, né? Talvez não esteja me expressando bem, não estou, mas ele respeita essas diferenças, essas individualidades. Então, e não seria o caso de aqui no Maranhão, em vez de se pensar em carnaval, se pensar na linha que ele estava introduzindo esse evento, né, que eu não sei bem, porque eu não acompanhei com ele, mas eu estou até falando porque nós fomos ao Arraial e eu fiquei encantada, assim, né, porque o carnaval de São Paulo e do Rio já não me interessa mais. Eu acho algo que está muito comercial, muito formatado, e isso que me interessava no Joãozinho, porque o carnaval do Joãozinho era um carnaval que ele te trazia algo novo, ele te trazia um pensamento novo, ele tinha um conteúdo, ele articulava um monte de coisa, né? E lá no Arraial, o que eu percebi foi isso, aqueles bordados, que cada um tem, eu não sei como é que chama. Eles têm diversos nomes e personagens também. Tem Casubarra, Rajada, Caboclo de Fita, Caboclo de Pena, Vaqueiro Campeador, então, Ninja, Papuia. Aquela ideia do popular, assim, no sentido a brincadeira, ainda de alguma forma trazer essa ideia do familiar. Então, parece que não existe um molde pré-estabelecido em que as pessoas têm de se encaixar, mas sim propostas que ocorrem e por conta disso tem mais força. Ainda é assim, já não é mais tanto quanto já foi. Essa colocação aí tua de organização familiar lembra muito também gestão familiar. O pai criou a brincadeira, que passou para o filho, que não sei o quê, que vai sempre ficando ali. Então essa brincadeira, independentemente do sotaque que ela executa, ela acaba adotando e administrando um perfil. A brincadeira, o boi de fulano de tal tem esse segmento. Isso é irrepreensível. Isso já não é mais assim. Então isso também é uma coisa que nos preocupa muito, porque na medida que isso vai pegando outro viés, vai perdendo essas características peculiares, que é o que difere. Quer dizer, você vê que você ficou encantada, é tudo muito novo. Então a gente que já está beirando meio século, que vê isso desde de criança e passou a trabalhar com a produção disso, a criação disso e a manutenção disso também, porque no caso, o Biné trabalha ele é promotor cultural. Ele produz alguma coisa que eu promovo de uma outra forma. Eu já vendo esse produto, né? Então, assim... O que é sotaque? Desculpa. Sotaque porque é uma outra coisa. Sotaque é o ritmo. Tá entendendo? É a diferença entre zabumba a diferença, e exato. é Então, o sotaque de zabumba é o ritmo de zabumba. O sotaque de orquestra, ele é o ritmo de instrumentos de sopro, orquestra. O sotaque da ilha é matraca e pandeirão. O sotaque da baixada é matraca e pandeirão menor, com uma melodia mais cadenciada. Aí vem Costa de Mão, esse mesmo que é.
que os pandeirinhos são pequenos, batido com a costa de mão. Esse é o mais triste de todos, é o mais lindo de se ver, mas não é aquele que o turista interage, que participa. Então, e no trabalho que o Joãozinho estava desenvolvendo com vocês, ele usava esses elementos, elaborava e ia para alguma coisa, entende? Porque aí que está a arte dele, né? Mas é exatamente usar esses ingredientes, né? Entender eles e reformular eu não gosto, mas assim, compor eles, né, de uma forma elaborada mesmo, aí que entra o artístico, né? Essa é a diferença entre quem faz o popular né, e quem faz o Mãe, a gente tem mais 15 minutos. Eu acho que é legal agora ir no que interessa. Me fala um pouco desse último trabalho dele, e eu queria saber uma coisa que está faltando, é que todo o trabalho dele, todos os enredos, alguns a gente vê aqui não, porque você vê bem quando ele fazia para ganhar o primeiro lugar, assim, é muito engraçado, até parece a gente assistindo que muitas vezes ele ganhando o primeiro lugar não era o melhor desfile dele. Sim, claro, claro. Então, isso, eu adoro ver isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco do conteúdo crítico, não só da construção artística, mas da mensagem, do conteúdo. Como é que vocês veem isso? Eu queria que falasse dessa história, aqui do Maranhão, da elaboração do projeto, e desse conteúdo, dessa mensagem que ele é o único que consegue passar. Isso ele é o único mesmo. Né? Assim, do que eu vi de Rio de Janeiro. Eu vou tentar ser assim, bastante breve, porque depois Guiné complementa se por acaso. Em relação a esse trabalho aqui, o João nunca verbalizou, mas ele só aceitou essa proposta de trabalho porque foi prometido para ele que a mão de obra e a produção seria toda maranhense. Eu acho que ele devia isso para ele mesmo. Ele era um homem de muita cobrança pessoal. Entendeu? Então, uma coisa é fato, ele não teve tempo na vida para trabalhar uma relação com a cidade dele. João foi daqui muito novinho e voltou estrela. Então, estão gravando aqui no Centro Histórico uma novela no cinema, qualquer não pode entrar para trabalhar, as outras desligadas, não sei o quê. Então, assim, para o maranhense, uma Camila Pitanga, ou não sei quem, Travaso, Travoso, está muito distante. Quer dizer, o que é comum para a gente, que é a Grande Rio, a Escola dos Globais, é muito distante para muita gente, entendeu? Então, João sempre será tratado como um mito, como uma grande estrela. Nunca uma pessoa comum que de fato assim, nunca foi, nem quando criança. Mas assim, do que ele contava pra gente. Mas assim, ele vindo para cá, para montar essa comissão e elaborar isso daí, ele falava diariamente isso, que tinha que ser produzido por artista maranhense, porque o maranhense é que tinha conhecimento, sensibilidade, talento e arte para transpor essa essência da produção maranhense para o mundo. Ele não estava nem pensando em Brasil. Era um presente que ele ia dar para o povo do Maranhão, mas isso daí era só para selar uma ideia. O que ele queria, na verdade, era projetar isso para o mundo. O mundo tinha que ver esse bordado, o mundo tinha que ver essa forma de coreografar, essa forma de pensar, essa forma de cantar, essa forma de agir, essa forma de viver. Tudo isso ele queria jogar nesse cortejo. Quer dizer, o carro-chefe era a arte e a cultura, mas ele ia muito mais além que isso. Ia chamar cortejo, isso. Não ia chamar carnaval. Não. Então, agora, repete. É muito importante. Repete para mim. Ia chamar, fala. Cortejo e celebração. Agora sim, era muito difícil para a gente, imagina para todo mundo, desassociar esse trabalho, que era todo setorizado, seguindo o enredo que era os 400 anos, desassociar do carnaval, sendo dirigido por um João 30. Como? Chamasse ele de cortejo, chamasse ele de caminhada, desfile, não interessa. Na visão de todo mundo, ia ser talvez o maior e melhor espetáculo que ele teria produzido em vida. Porque era uma coisa muito grandiosa. Mas nessa palavra cortejo tem uma força do Joãozinho Sim, muito importante. Muito, porque já imaginou. É isso que me interessa, é essa coisa. Ele era um homem nobre de pensamento nobre, então não poderia se chamar nada que não fosse ostentoso, glamuroso, né? João pensava para cima. Mas e também tem uma referência com São Luís, com o Maranhão. Porque o cortejo de celebração, que é os 400 anos de São Luís, que vai ser agora 8 de setembro,
esse pensamento de João, como ela colocou, todo setorizado, e a questão de trabalhar a cultura popular. João, a preocupação dele era teatralizar o próprio cortejo, tanto que o Bumba Meu Boi era uma preocupação dele, a descaracterização, porque o que você achou assim, um outro mundo, como ele colocou antes, já tem algumas coisas que profissionalizou, industrializou, então ficou difícil quando virou empresa. Você viu ali os grupos que, entre aspas, os melhores, porque já são empresas. Eles podem se apresentar todo dia. Mas se você for fazer um trabalho de comunidade, você vai ter um outro olhar, porque você vai ver as pessoas que fazem o Bumba Meu Boi, a cultura popular, por promessa a São João, a Santo Antônio, a São Marçal, a São Pedro. Então ele tem um outro olhar. E João, o que está se perdendo? Dentro do Bumba Meu Boi, que vocês talvez não olharam, é o alto do Bumba Meu Boi. É a teatralização desse alto, em que aparece a Catirina, o pai Francisco, fazendeiro. E João queria reviver isso para que ele pudesse levar para o mundo. Mas um cortejo religioso, então, no sentido. Não, seria mais cívico do que religioso. Mais cívico, mas resgatar esse lado. É o religioso junto com o popular. Com o profano. Ele brincava muito com isso. Esse texto que eu vou te mostrar, é a essência da manifestação humana. Né? Tudo misturado. E era isso que ele queria organizar, porque ele se achava, ele se dizia organizador. Inclusive tem uma frase dele, que já foi publicada várias vezes, né? Que o carnaval era um jarro desarrumado de flores. Ele só arrumou as flores nesse vaso. Isso já existia. Tá entendendo? Isso eu já li em vários e vários e vários textos, né? Que o pessoal... Por ele, não. Não sei. Isso não é... Não. E a outra coisa que eu ia te perguntar sobre essa questão da criança. Quando ele era criança, ele falou que ele já era diferente. O que você quis dizer com isso? João foi de uma geração, de uma época, onde determinadas coisas não eram muito aceitas. E João nasceu artista, entendeu? E isso é uma coisa cultural. O nordestino é machista, a sociedade nordestina ela é falocata. Não tem onde correr. A gente briga que está tudo bem, hoje em dia, parará e tudo, até satirizando. Hoje o gay está até na moda, em tese. Levando-se em consideração que a maioria dos artistas, acho que do Brasil e do mundo, né, tem essa condição. Isso não é opção, isso é uma condição de vida. Então João, bailarino, João queria ser tudo que ele foi na vida e na época não cabia isso aqui. Vem de uma família conservadora, como eram todas na sua época, não é? Então ele foi se aventurar. Tão diferente ele era que ele já chega no Rio fazendo a diferença. E ele contava isso de forma muito engraçada, né? João chegar no Rio no carnaval, conhece o porteiro do Teatro Municipal, no outro dia ele já está dentro do Teatro Municipal, quer dizer, ele já começa em grande estilo, no grande bairro do Teatro Municipal, onde ele veio a ser funcionário, não é? Conhece o Pamplona, conhece todo mundo com essa história, né? E depois vai ser auxiliar de não sei quem, e de auxiliar ele dorme auxiliar e acorda. Carnavalesco foi uma função que ele criou. Eram comissões de carnaval, não existia carnavalesco. O termo carnavalesco é para a pessoa que brinca carnaval. Você eu sou, cada um à sua maneira. Você é carnavalesco de acampamento de beira de praia, eu sou de alegoria de Sapucaí. Entendeu? Você é de retiro, nós somos de exibição. Mas nós somos carnavalescos. Então ele cria o termo carnavalesco para a profissão carnavalesco. Que faz o quê? Cria, elabora, gerencia todo o projeto de carnaval de uma grande agremiação. Então quando ele cria esse termo, é que se separa o grupo que já existia, inclusive que Laíla fazia parte. Laíla fica no Salgueiro e ele vai para Beija-Flor, sofrendo muito tempo, porque a Beija-Flor que era uma escolinha de Nilópolis. Entendeu? Então, mas ele quis isso. E a aposta foi tão boa que a Beija-Flor deve muito a ele, como ele também deveu muito a Beija-Flor. Quer dizer, um ajudou o outro e se projetaram à sua maneira, né? E de forma conjunta também. Me explica o que é alegoria. Eu não consigo entender bem o que é alegoria.
A alegoria é a materialização de uma ideia em forma desproporcional. Isso na linguagem estética de carnaval. Por exemplo, nós vamos elaborar aqui um jardim e eu quero vasos daquele tamanho com aquela planta parada. Isso desse tamanho aqui é um adereço, não é uma alegoria. Uma alegoria se ele ganha 8 metros de altura. Eu não fugi da ideia do conceito que eu quero passar, da leitura que eu quero passar, mas de forma alegórica, porque ele pode ser visto a 1 metro e pode ser visto a 50. Então a alegoria é uma forma desproporcional que eu falo na questão do gigantismo, para uma leitura da ideia que você quer passar. E você pode retratar o que você quiser, de forma objetiva ou subjetiva, depende do teu conceito. Por isso que às vezes tem enredos que não são muito bem compreendidos, né? Eu não entendi o que fulano quis passar com aquela alegoria que parecia uma geringonça. Lê a sinopse, vê o histórico, ouve o samba, a letra, a melodia e olha. Aí se você realmente não entender, porque ou o cara foi péssimo, ou você realmente não tem essa compreensão. Você não é carnavalesco, nem de participar, nem de apreciar. E João, além de ter criado as melhores alegorias, foi o pioneiro em dar movimento, em colocar o destaque, o ser humano com movimento nos carros. Então isso aí foi, hoje são os grandes destaques, devemos muito a ideia de João de olhar para aquela alegoria parada e começar a colocar pessoas. Da vida, humanizar. Humanizar. Né? Então, isso, todos os destaques devem a João, porque como ele foi um transformador no carnaval, ele transformou esse momento. Tanto que tem, eu acho que em 82, 83, que eles tentaram proibir as pessoas virem no carro, e ele mesmo traz uns manequins, mas era ali, ó. Então depois reviram, reestudaram e voltaram novamente que viesse não só destaque, mas as composições são pessoas com umas roupas menores, para dar vida nos carros. Então isso foi super importante. E isso complementa muito bem a pergunta que você fez, e que eu tentei te responder também de forma muito resumida. Os destaques são fantasias alegóricas, porque sai do padrão normal de uso. Tem destaque que não pode andar com uma roupa. Eu já tive roupa de 80 quilos criada para o Joãozinho. Então quer dizer, você não pode andar com conforto e evoluir com uma roupa de 80 quilos. Então ela é uma fantasia alegórica. Ela sai da proporção óbvia para uma coisa mais agigantada. Ela pode ser vista a 150 metros. O Pierrotzinho com uma gola rasa, você não vai, ele vai se confundir na multidão. Mas foi o Joãozinho que trouxe a alegoria ou a alegoria já tinha? Elas já existiam, mas assim, horizontais, para ser vista dessa cadeira. O Joãozinho verticalizou. No momento em que os carros alegóricos saem do nível de 1 metro, passam para 4, e ele bota mais um tripézinho ali e bota uma mulata, aí já é uma alegoria. E deixa eu te perguntar, sobre aquela questão da crítica que ela tinha ressaltado, será que o conteúdo não só do que é escrito por ele no enredo, mas também o conteúdo dos próprios carros alegóricos? Como é que funciona isso como crítica da sociedade, das coisas que a gente vive? Olha, se você analisar texto e visual da obra de João, todas elas foram muito questionáveis. Talvez mal interpretadas, né? Porque ninguém gosta de ver o que não quer ver. Então o que o João fazia? João trazia ele usava o desfile de escola de samba como emblema para levantar questionamentos e reflexão, entendeu? A grande prova, todos foram muito importantes, mas Ratos e Urubus, ele não foi só a obra célebre de João, porque ela foi na contramão. Quer dizer, o lixo se contrapondo ao luxo, aquilo aí levantava todo um questionamento, como ele colocava para a gente. Naquele momento, o Rio estava um caos. Um índice muito grande de menores de rua, de mendigos, de prostituição, de droga, disso, daquilo. Ele não podia falar. Quando ele partiu, nós fizemos uma grande homenagem, porque nós o acompanhamos e chegamos a hora que nós nos preparamos. Ninguém aceita, mas que o nosso amigo estava indo. Tanto que quando ele partiu, nós sentamos
e montando uma grande homenagem, tanto que o velório dele foi todo acompanhado com os sambas enredos, que fez parte do carnaval dele. Então nós fizemos um DVD e colocamos direto, que ficou até quando saiu. Aí nós realizamos um grande cortejo da saída dele, que foi na Rua do Sol, acho que o Museu Histórico, e subiu o comércio, que vocês conhecem o Rio de Janeiro, é um Saara lá, e aqui nós temos uma rua que toda a rua saiu todo o mundo da Rocha para dar esse último adeus a ele, esse grande momento. E algumas pessoas que vieram também de fora, que a gente também agradeceu, o carinho de todo o Brasil, o presidente, vice-presidente da presidenta, através de mensagem, coroa de flores. Então, quer dizer que esse reconhecimento, tanto que também depois saiu um decreto que a cidade do samba hoje chama Cidade do Samba Joãozinho 30. Então, quer dizer que foi, sabe, pra gente cair a ficha foi muito difícil. Muitas das vezes eu lembro tanto dele, aí eu boto um DVD e vou olhar o trabalho dele. Eu vou olhar aqui um Carnaval de João.